Para a gente começar esse bate-papo aqui hoje, nós recebemos aqui André, o Reinaldo da Romaioli e convidados aqui especiais aqui que estão participando aqui, prestigiando aqui o nosso bate-papo aqui, tá bom? Agradeço aí o Arthur, o Igor, o Patrick, o Robson, todos os convidados que estão aqui presentes na sala, para hoje discutir aqui um tema muito importante aqui, que é o cálculo numérico validado na NBR 6123. Então, a Romaioli hoje é uma empresa que tem 60 anos de existência e de vida, muita experiência no mercado, né, André? Empresa que traz aí tendências para o mercado e para o mercado solar também participa constantemente aí com bons produtos. E para isso, hoje a gente vai bater um papo aqui, trazendo aqui o André, o Reinaldo, começando aí pela apresentação. Então, quero deixar vocês aqui, o André falar um pouquinho, fazer sua apresentação e começar esse bate-papo aqui. E aí a gente deixa disponível aqui também o canal aberto para quem quiser fazer perguntas, vai poder fazer aqui no chat e a gente pode abrir câmera aqui para fazer uma pergunta ao vivo, tá ok? Maravilha. Bom dia a todos. Sou o André Fonseca, gestor de produtos aqui da área de solar e ferragens eletrotécnicas na Romaioli, ligado ao marketing. O Reinaldo, nosso engenheiro responsável aí pela execução e elaboração dos projetos das nossas estruturas, tanto de telhado, tracker, garagem e solo, principalmente, que é o que a gente vai estar falando aqui hoje, principalmente. Então, para iniciar, vou dar uma introdução um pouco da Romaioli, né? Só para ninguém ficar perdido. Então, a Romaioli é uma empresa, como o Ricardo falou, há 60 anos no mercado. Nós temos mais de 3 mil colaboradores, 10 unidades fabris, 2 centros de distribuição, 3 laboratórios de ensaio de média tensão, comercializamos mais de 6 mil toneladas de aço por mês. Temos aí mais de 2 gigas de estruturas solares já cedidas ao mercado. Isso principalmente telhado, solo, carport também, IGD, focado em IGD. Exportamos para mais de 30 países, algumas ISOs que nós também nos importamos aí em ter por controle e administração melhor dos processos. Então, as linhas que a Romaioli oferece para o mercado, transformadores, ferragens eletrotécnicas, skids, agora muito forte na parte de GD e GC para usinas, cabines metálicas, artefatos de concreto, Onyx, que é a nossa distribuidora, parte de Smart Grid, que é um setor novo também da empresa, religadores, reguladores de tensão, e estruturas solares. Então, nós temos aí 4 níveis de estruturas, telhado, solo, carport, tracker. Hoje nós vamos focar mais em tracker, então antes do Reinaldo entrar com a parte muito teórica e técnica, eu vou apresentar para vocês só o nosso portfólio, para que vocês entendam um pouco depois sobre o que o Reinaldo vai falar. Então, essa estrutura aqui de solo mais vendida do Brasil, nós desenvolvemos para distribuidores, é a Easy4 Pratic-Lite RS232. É uma estrutura que foi feita, pensada para distribuição, então, para estocar e não manter aquele grande volume em estoque, atrapalhar o distribuidor, né, atrapalhar o integrador. Então, é uma estrutura pequena, que pode ser estocada fácil em qualquer lugar. Então, ela tem longarinas aí de 4.200 a 4.800, toda feita em aço galvanizado, a fogo aqui na nossa empresa. Todas as estruturas têm garantia de 25 anos contra a corrosão, 15 anos contra defeitos de fabricação. A estrutura nós lançamos no final do ano passado, a bifacial Pratic-Lite, nossa linha Pratic-Lite. Foi a primeira estrutura para módulos bifaciais lançados no mercado nacional. Então, ela é no formato paisagem do módulo, para 8 módulos. Ela não tem estrutura no verso do módulo, que permite gerar energia sem sombreamento. Então, ela tem que ficar um pouco mais alta do solo, é uma venda mais técnica para quem realmente quer ganhar na geração, né? Não tem o custo tão acessível como a anterior, por exemplo, mas ela, ao longo dos 25 anos, vai trazer um retorno considerável aí, com certeza, né?
Nós temos as estruturas que são para projetos grandes, né, de solo, High Power, Pratic Light. Então, aqui a gente personaliza de acordo com a usina do cliente, tá? Estrutura toda em aço galvanizado também. A High Power Pratic Pro, que é uma fixação por baixo, uma tecnologia nova, que o clamp não tem parafuso, ele morde a estrutura junto com o módulo, já faz o aterramento automático, então está sendo sucesso essa estrutura. E para alguns casos, caso o solo não permita que seja instalado uma estrutura monoposte, é instalada essa estrutura biposte, que tem um apoio na frente e atrás, tá? Mas isso não tem nada a ver com o vento, é a questão mesmo de solo. Eu apresentei só o portfólio, agora eu vou passar para o Reinaldo. O Reinaldo continuar com a parte técnica. No final, a gente volta aqui, eu tenho uma finalização, uma Legal. apresentação também. Muito legal, André, a apresentação. Então, torno o Reinaldo anfitrião para ele poder compartilhar. Enquanto você faz isso, eu acho muito bacana, essa estrutura é bem completa, bem robusta aí do portfólio da Romaioli, e também é muito legal o feedback que vocês escutam dos clientes, né? Então, isso faz toda a diferença. Então, quando o cliente traz, André, para vocês a questão, olha, acontece isso em campo, eu estou precisando de um auxílio aqui. Como é que funciona esse suporte, André? Ah, legal. Bom ter falado. A gente tem várias vendas grandes, né? E geralmente para vendas maiores, o pessoal tem EPCistas mais especializados. Então, sempre o problema acontece na instalação, né? A gente teve um caso agora em Minas Gerais, com uma usina de 3 megas lá, que o cliente é bem conhecido, ele comprou a estrutura nossa e quem instalou para ele, instalou de forma equivocada e teve problema. Então, a nossa engenharia, o Reinaldo, junto com o Zé Roberto também, o nosso gerente aí da engenharia, foram até Minas Gerais, dar o suporte para o pessoal, foi constatado realmente que tinha feito a instalação errada, e mesmo assim até a gente mandou novamente alguns itens para eles, tá? Sem ser custo nosso. A gente ajudou o cliente, né, devido a ter sido uma compra grande também, mas a gente sempre dá esse suporte, vai atrás para ver o que aconteceu. Esse exemplo foi bem em cima da sua pergunta. Bacana, legal, bom saber. Bom, então vamos deixar agora o Reinaldo apresentar. Reinaldo, é com você. Beleza, bom dia a todos. Só complementando um pouco aí da minha apresentação que o André falou, hoje eu sou o engenheiro responsável pelo desenvolvimento aqui das estruturas fotovoltaicas. Minha formação, eu sou formado em engenharia mecânica já há uns 16 anos e eu tenho mestrado em fluidodinâmica computacional. Então, vocês vão ver que um pouco eu vou me aprofundar um pouco mais nessa área aqui, porque como todos sabem, solar é algo novo no ponto de vista da engenharia. Então, tem muita coisa que está se desenvolvendo ao mesmo tempo que a gente está fazendo as primeiras as instalações. Se vocês pegar mesmo o NBR 6123, que é a norma que prevê o carregamento de vento nas estruturas, ela não tem um capítulo falando única e exclusivamente de estruturas solares, então a gente tem que fazer um equivalente na estrutura mais próxima. Mas como que a gente vai ter segurança com relação a esse valor utilizado se a gente não tiver nenhuma prova do que desse valor que está tendo? Para isso, a gente utilizou validações numéricas. Vocês podem falar, o Brasil está atrasado. Não, o Brasil está no mesmo nível de desenvolvimento que lá fora agora. Se vocês pegar a norma americana, a ASCE, que é a American Society of Civil Engineers, número 7, ela também não está falando nenhum capítulo exclusivo, principalmente sobre estruturas de solo. E esse ano passado, os pessoal responsável pela edição da ACE criaram um comitê específico para discutir estruturas em solo e tal, mas isso leva-se anos até sair alguma resolução. Mas nesse meio tempo a gente tem materiais que estão na internet, que estão disponíveis em periódicos científicos de alta qualidade. Então, eu vou explicar um pouco da onde nós buscamos a informação, de o que nós levamos em consideração, o que é importante usar ou não, na hora de se escolher um software para fazer análise, o que é importante analisar.
Porque, assim, o software de simulação, a garantia é o cara que é o profissional que está usando. Você não tem uma garantia de convergência de resultado por parte do fabricante. O fabricante vai te desenvolver na melhor metodologia numérica disponível naquele momento, ele vai te dar meios para você escolher o software, mas aí vai de cada profissional conhecer metodologia numérica envolvida, métodos de discretização, não continuidades, não linearidades, quais as equações envolvidas. Então, é algo bastante complexo do ponto de vista da engenharia. Só para começar, uma frase que nos norteia nosso trabalho, do grande Isaac Newton, pai da ciência moderna. Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. O que eu quero dizer com isso? Nada do que a gente está colocando aqui foi inventado do além, não foi tirado do nada. A gente está se pautando nos melhores conhecimentos que estão se criando nos maiores centros de pesquisa mundiais. A gente está trazendo esse conhecimento para a nossa realidade, refazendo simulações para o nosso ambiente, fazendo solvers, scripts para poder automatizar tarefas, então, mas tudo pautado em conhecimento norteado por grandes centros de pesquisa. Primeiramente, só para ficar como um ilustrativo aqui, a gente se baseou muito em artigos de periódicos científicos. Aqui, por exemplo, um artigo do Journal of Wind and General Industrial Aerodynamics, plotando um artigo sobre resultados que o pessoal da University of Western do Canadá, que também é parte integrante do comitê de revisão da ASCE, American Society of Civil Engineers número 7, que prevê a norma de vento americana, está participando. O que eles fizeram? Eles fizeram uma simulação computacional para validar estruturas de solo. Quais software que eles utilizaram? Utilizaram o OpenFOAM. Por que OpenFOAM? Que é o mesmo software que a gente utilizou. É um software que tem grande robustez numérico-computacional. Ele tem uma metodologia reconhecida já de mercado, muito utilizada por indústrias, muito utilizado por centros de pesquisa, pessoal da automotiva, pessoal da aviônica, amplamente utilizado. E baseado nessa metodologia sólida, a gente selecionou esse software. Além disso, a gente consultou códigos já pré-estabelecidos, por exemplo, aqui do Solar America Board of Codes and Standards, que já são alguns guias de dimensionamento estrutural que algumas associações de engenheiros americanas estão publicando. Isso aqui é somente dois exemplos, são N artigos que foram publicados, N manuais, a gente consultou muita coisa da Associação dos Engenheiros da Califórnia, muita coisa de artigos das bases de conhecimentos, Web of Science, Science Direct, Elsevier, e fizemos um compilado, traçamos um plano com base sólida no conhecimento científico, de quais softwares utilizar, de qual metodologia utilizar, e chegamos a resultados interessantes. Agora eu vou passar para vocês quais as etapas que a gente passou para chegar nesses resultados. Eu dividi em duas partes da apresentação. Carga estática equivalente e cargas dinâmicas. Eu vou ter uma conclusão individual para cada parte. Então, da primeira parte, selecionamos OpenFOAM. Por que OpenFOAM? OpenFOAM é um software largamente utilizado hoje na indústria e centros de pesquisa. Ele é o terceiro software de CFD mais utilizado no mundo e o quinto de HPC. HPC, para quem não tiver acostumado com o termo, é High Performance Computing. É computação de alto desempenho, executada em supercomputadores. Esse software, por causa da escalabilidade, a gente pode executar ele desde um software comum até um software com milhares de processadores. Então, ele é bem escalonável, interessante o seu uso por causa desse fator. Um outro ponto também que é
Muito importante, metodologia numérica utilizada, método dos volumes finitos. Aqui a gente tem várias opções para selecionar software. Você tem software que utilizam diferenças finitas, volumes de controle, elementos de fronteira. Então, a gente utilizou por que volumes finitos? Porque já é uma metodologia sólida, aplicada a fluidodinâmica computacional. Essa metodologia começou a ser desenvolvida lá no laboratório de Los Alamos, nos Estados Unidos, na década de 50, ainda como se tinha aqueles computadores pré-históricos, mas foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Muita coisa que foi feita recebeu um impulsionamento do Programa Espacial Americano. Então, claro, estou falando de OpenFOA, mas os outros que utilizam essa metodologia, todos eles foram nessa mesma linhagem. Não vou citar aqui nomes de outros softwares comerciais, mas você pode procurar. Todo software que utiliza métodos volumes finitos, ele foi nessa mesma linhagem de desenvolvimento. Todos nasceram da mesma ideia. Então, a gente está utilizando uma metodologia computacional sólida. O que essa metodologia computacional vai fazer? Ela vai fazer, a gente vai fazer uma discretização e tratamento das equações de Navier-Stokes. Na verdade, equações de Navier-Stokes são três: a da continuidade, da quantidade de movimento e da energia. Como a gente não está trabalhando com transferência de calor aqui, eliminamos a terceira, por simplicidade matemática. Então, vamos trabalhar com duas equações: a equação da continuidade e a equação da quantidade de movimento. A análise é dividida em três etapas: pré-processamento, processamento e pós-processamento. Aqui que eu estou mostrando para vocês são as telas de processamento. O que eu vou fazer no processamento? Eu vou selecionar o solver, metodologia de discretização, se eu estou usando qual preconizador que eu estou utilizando, qual metodologia numérica que eu estou utilizando, se é um método multigrid, se não é multigrid. No caso aqui, eu estou utilizando o método multigrid por causa das não linearidades, porque por causa das altas velocidades de escoamento, é uma análise muito não linear. Então, eu preciso de um software, de uma metodologia muito robusta. Então, o que eu vou estar fazendo no processamento? Eu estou fazendo uma discretização das variáveis de entrada, metodologia. Aqui é uma tela do editor que eu fiz isso. Depois que eu edito, com todas as variáveis, eu vou chamar via linha de comando o solver, que vai ser compilado e vai me dar uma resposta, que depois eu vou fazer um pós-tratamento desse resultado para obter campos de pressão, campos de velocidade. Se eu precisar fazer algum script em Python para obter forças, é muito simples. Então, essa daqui é a parte central. O que eu inseri nesse programa? Eu criei um túnel de vento virtual. Aqui eu vou estar passando para vocês somente um case para ilustrar, mas a gente fez para N cases já e validou essa metodologia. O que somente para ilustrar aqui eu estou colocando? Uma velocidade de vento de 30 metros por segundo, não considerando obstáculos no campo. Isso aqui é um campo aberto, já é previsto isso aqui na norma NBR 6123, é similar a uma fazenda solar instalada num campo de fazenda, numa pradaria, num pampa gaúcho, ou num campo de futebol, por exemplo, que não tenha obstáculos. Isso aqui é somente as hipóteses que eu estou tomando. E como o painel ele é uma superfície lisa, eu estou desconsiderando qualquer efeito de rugosidade superficial por simplicidade matemática. Isso aqui vai influenciar muito pouco nos meus resultados. Aqui é a dimensão do meu túnel de vento virtual. Eu estou utilizando uma mesa de 4 metros de lance a 30 graus de inclinação e 11 metros e meio de largura. Isso aqui é uma mesa padrão que a gente utiliza, um RS259 ou outro padrão. E o que eu estou... 4 metros são duas placas em retrato. Distanciada 474 milímetros do chão. Isso aqui é uma altura padrão, entre 400 e 500 milímetros. Tendo isso aqui que a gente está prevendo, detalhe, essas dimensões aqui, 6 metros de altura por 15 de comprimento e distanciado 2 metros de entrada, é para não ter influência de parede sobre o escoamento. Isso aqui são contas já baseadas em artigos científicos, principalmente da University of Western, que já fizeram essa simulação antes. Então, aqui não são valores chutados, são valores obtidos já de simulações já feitas anteriormente.
Primeiro passo, eu tendo o dimensional, eu vou fazer o meu pré-processamento. Eu escolhi o software Salome, que é um software já de amplo uso na indústria, em centros de pesquisa. Ele é mantido por uma associação de empresas, dentro das quais a gente pode citar a EDF, que é uma gigante francesa da energia. Então, ele é um software de código aberto, como todos os que a gente está utilizando aqui, com um uso robusto também. O que a gente vai fazer aqui? De CAD e de discretização. A gente modelou o túnel de vento com a minha mesa solar aqui, com os limites que eu estou analisando. Eu utilizei uma malha tetraédrica com refinamento inflacionário. O que isso significa? Como eu estou trabalhando com altas velocidades de escoamento, a velocidade ela parte de zero nas fronteiras, que a fronteira é sólida, ela não está escoando, até um máximo no meio do fluido. Então, nessas minhas regiões de fronteira, eu tenho que ter uma camada de discretização mais fina, uma camada de malha mais fina. Então, a gente utiliza, para pegar isso que a gente coloca aqui, é tudo a teoria de paredes, já amplamente discutida. Então, tem uma conta para achar esses valores, quantos layers a gente utiliza, qual a dimensão desse layer, mas isso aqui é simplesmente para contornar as não linearidades de parede e não ter uma malha tão refinada, porque quanto mais refinada a malha, quem é de simulação sabe, quanto mais eu refino a malha, mais é demorado o meu processo computacional, porque cada célula dessa daqui, o software vai fazer um balanço mássico e energético para poder resolver meu sistema. Então, quanto mais eu tiver células, mais vai ser demorado. Então, eu tenho que ter uma células suficientes para garantir uma boa convergência e tenho que ter um software robusto para fazer isso. Então, fazendo-se essa discretização, o meu software, que eu já mostrei a tela, vai fazer a leitura das fronteiras que eu coloquei e a gente vai fazer o processamento. Após esse processamento, que para esse caso aqui leva coisa de 40 minutos, ele vai me jogar um resultado. E aí, esse resultado, ele é bruto. Eu preciso fazer um pós-processamento nele. Eu preciso pegar esses valores e transformar ele em gráficos, transformar ele em valores numéricos. Então, para isso, a gente vai estar utilizando o Paraview. A gente vai fazer a leitura desse arquivo já processado. A gente vai fazer scripts para calcular essas variáveis que a gente está precisando. No caso aqui são carregamentos, força de lift e força de drag, quer dizer, força de levante e força de arraste. No caso aqui, é a tela do Paraview. Ele é um software robusto, permite scripts em Python, facilmente utilizável. Então, é algo que a gente consegue automatizar muito tarefas. Bom, passar para a próxima apresentação aqui. Primeira análise. Eu estou enxergando aqui as costas da minha mesa. Análise de vorticidade de pontas. Aqui vai acontecer o mesmo fenômeno que acontece numa asa de avião, que eu vou ter vórtices, a gente pode ver aqui por essas setas, tendo um rotacional nas pontas, vão estar se formando. Como eu não tenho como colocar um winglet na ponta da mesa para atenuar essa vorticidade, eu tenho que avaliar o quanto ela está sendo significativa no meu carregamento. E se eu tenho que fazer algum tratamento dela, por exemplo, mudar a altura, mudar a inclinação, ou qualquer coisa desse tipo. Um segundo momento, a gente faz uma análise global do perfil de velocidade. A gente vê aqui as linhas de corrente plotadas por essas linhas aqui estão simbolizando o escoamento do vento, e as setas aqui estão simbolizando a direção dele. A gente vê que ao atravessar a placa, vai formar vórtices, o momento que esse escoamento deixa as bordas da placa. Esse tipo de análise é muito importante em estruturas de solo. Quando eu estou falando em estruturas de telhado, como as estruturas fazem parte do corpo do telhado, elas estão a uma determinada distância das bordas do telhado, meio metro é o mais recomendado. Tem uma conta que a norma americana coloca para
para fugir um pouco desse carregamento um pouco mais excessivo das pontas, para quem precisar fazer, mas entre meio metro e 1 metro das pontas, a gente, do telhado, a gente sai fora dessa região que tem vorticidade. Mas o solo não tem como, porque o escoamento entrou no início da placa e ele vai sair na placa. Então, ele vai acontecer essa vorticidade. Isso aqui é o que o pessoal chama, quando você está andando numa rodovia e está andando atrás de um caminhão, de vácuo. Então, esse vácuo, ele cria uma vorticidade que pode causar instabilidade da estrutura. Mas isso aqui é um fato que eu vou falar na segunda parte da nossa análise. Bom, primeira parte da nossa análise, o que a gente fez? A validação das cargas estáticas equivalentes previstas pela NBR 6123. O que foi feito? Dentro do Paraview, a gente criou um scriptzinho em Python, a gente tinha a variável pressão, então pressão vezes área projetada no eixo vai me dar a força, simplesmente isso. Então foi feito um script para o lift e para o drag. Isso é a força de levante e força de arraste, que a gente chegou a um valor de drag de 1.135,76 kg/força, e para o lift, de menos 1.917,39 kg/força. Esse resultado negativo aqui significa que a força é de compressão. Se ele fosse positivo, seria uma força de levante. Isso aqui só depende da direção do fluido. Eu estou mostrando que o fluido em uma direção, mas essa análise em termos absolutos, ela é válida nas duas direções, tem pouca diferença numérica de valores. Tendo esses valores em mão, vamos calcular também o que a NBR 6123 nos está colocando de carga. No caso, ela está nos dando uma carga em X, utilizando-se as mesmas assumições, de entrada, terreno liso, é um campo de aviação, um campo de fazenda, e ele vai me colocar uma carga em X de 1.189,91 quilos e uma carga em Y de 2.058 kg/força. Fazendo-se uma avaliação percentual desses valores, eu chego que uma diferença percentual do arraste de 4,55%. E uma diferença percentual do levante, do lift, é de 6,85%. Como são diferenças percentuais pequenas, bem abaixo de 10%, são valores válidos. Então, a gente, através dessa metodologia numérica, validamos os valores que a NBR 6123 nos plota. Por que utilizar a NBR 6123 e não o que a gente obteve nessa análise numérica em todos os casos? Simples economia de tempo. Enquanto com uma planilha bem programada para prever os carregamentos da NBR 6123, em poucas clicadas eu tenho uma ideia de valores. Para mim obter um valor desse de um software de CFD, é pelo menos 40 minutos de processamento e uma hora e meia, 2 horas de pré e pós-processamento. Então, é simplesmente, eu estou validando uma metodologia analítica através de uma metodologia numérica para ganho de tempo em análise e ter segurança dessa análise. Então, a gente vai ter, dessa forma, um ganho de velocidade com uma absoluta segurança do que está sendo utilizado. Claro, a gente fez essa análise de fluidodinâmica para todas as famílias de produto que a gente trabalha. Então, a gente tem absoluta segurança do que utilizar. Agora, eu validei nessa primeira parte a análise da carga estática, mas todo mundo sabe, principalmente estruturas de solo, por esse motivo que eu expliquei, porque o escoamento entra no domínio da placa e ele vai sair no domínio da placa, provocando vórtices. Então, o que é bastante significativo nesse caso também? Carregamento dinâmico. E hoje, o que as normas prevêem? A norma NBR 6123, ela somente coloca alguma coisa no anexo H, de forma muito superficial, ela vai falar de carregamentos dinâmicos que são relevantes somente na faixa de um período de 1 segundo.
A norma americana, ela fala a mesma coisa, só que ela, em vez de usar período, ela fala em frequência, ela vai falar que estruturas com frequência fundamental de citação acima de 1 Hz não é preocupante. Não, realmente não é preocupante no caso de um telhado de grandes dimensões, que eu estou jogando essa frequência de colapso de vorticidades, ou vortex shedding, do inglês, para quem quiser dar uma pesquisada depois, eu estou jogando essa frequência para cima, quando é um telhado de grande dimensão. Agora, quando eu trabalho com estruturas solo, isoladas, essa frequência é trazida para baixo. Então, eu tenho que ter uma análise bem consistente, dinâmica também da estrutura. E, para isso, eu tenho que levar em considerações tanto análise fluidodinâmica computacional, quanto análise das teorias de vibração. Aqui, então, é um campo que eu estou misturando várias matérias diferentes no mesmo tipo de análise. Eu estou tendo que ter uma análise de resistência dos materiais clássica, eu estou tendo que ter uma análise de fluidodinâmica, eu estou tendo que ter uma análise segundo a óptica das vibrações de estruturas mecânicas. Então, só dando sequência. Também, essa nossa análise é pautada em artigos internacionais. Esse daqui também, do Journal of Wind and General Industrial Aerodynamics, que vai estar falando sobre esse vortex shedding, como prever ele, como trabalhar com ele. E o que a gente fez? Isso aqui é um campo da engenharia mecânica que a gente denomina análise dimensional, que a gente vai trabalhar com números adimensionais. Isso aqui vem da mesma teoria que tem o número de Reynolds, número de Strouhal, números de Coran, e aí por diante. No caso, a gente está fazendo uso do número de Strouhal. O que esse número de Strouhal é? Ele vai me dar um número adimensional baseado na frequência de oscilação da vorticidade, no comprimento característico da minha estrutura e na velocidade do meu escoamento. E esse ponto 15 aqui é um número para placas inclinadas. Como que a gente obtém ele? Tem vários jeitos. Você tem números desse que vai estar previsto em literatura, você tem como tirar ele de uma análise fluidodinâmica em que você faz o levantamento dos coeficientes de lift e faz uma transformada rápida de Fourier em cima desses coeficientes, você vai estar tirando do domínio do tempo e jogando no domínio da frequência, então você só analisa qual que é o maior pico ali e ele vai estar te indicando qual que é o teu número de Strouhal. Ele é um número que a gente pode obter tanto de análise fluidodinâmica computacional, em que a gente levanta quais são os coeficientes de lift que está tendo, faz uma transformada rápida de Fourier, transforma ele do domínio do temporal para o domínio de frequência, analisa qual que é o maior pico e ele vai estar determinando qual que é o número de Strouhal daquela estrutura. Ou a gente pode fazer ele também consultando literatura especializada ou, de maneira mais arcaica, fazendo-se simulação em túnel de vento. Para o caso da placa inclinada, é 0,15 esse valor. A gente já pegou ele de literatura especializada e também certificou ele via análise computacional. Então, é um número seguro de estar utilizando, em que ele está levando, o que esse número leva em consideração? A frequência de vortex shed que está acontecendo, que é o meu colapso de vorticidade, o comprimento característico da placa, que no caso aqui é a projeção na altura, e a velocidade que está ocorrendo. Ele é sempre uma constante de 0,15. Então, tendo-se esse valor, a gente pode plotar gráficos, fazer uma análise mais consistente para poder dar entrada no nosso software de análise vibracional para poder ver qual que é a minha frequência de oscilação que está acontecendo na minha estrutura e se ela tem algum perigo em relação à minha frequência de vortex shedding que está acontecendo pelo colapso de vorticidade. Bom, só para exemplificar aqui um dos primeiros problemas que aconteceu
com relação ao colapso de estrutura por vortex shedding é a ponte de Tacoma, nos Estados Unidos. Primeiro ponto que eu venho a frisar, a gente não precisa de uma velocidade de vento alta. As velocidades de vento alta, para fazer um colapso por verticidade, elas são de baixíssima probabilidade. É perigoso se a frequência fundamental da minha estrutura ela é baixa, para coincidir com as frequências que o vento pode oferecer. Então, aqui, ponte de Tacoma, na Tacoma Narrow, nos Estados Unidos, ela era uma ponte bastante esbelta, feita com um tabuleiro de vigaí, em que isso aqui é uma estrutura bastante parecida com o do tracker, é um tabuleiro com ponto central de fixação, em que o que acontece? Um vento de uma magnitude não tão grande, ele foi tendo uma solicitação de várias horas seguidas, no caso aqui foi cerca de 10 horas, e o que vai acontecendo? Eu vou tendo colapsos de vorticidade, que vão se alternando entre a parte de cima e a parte de baixo. E esse colapso de vorticidade vai impulsionando a ponte ou a estrutura de um lado para o outro, e ele vai aumentando a vibração. Isso aqui é um fenômeno que a gente conhece na engenharia como ressonância mecânica. Então, tem que se tomar muito cuidado com velocidades de médias para baixo. Então, a gente tem que manter a nossa frequência de excitação fora desse range de frequência. Então, a primeira análise que a gente fez, a gente pegou essas equações e plotamos. Fizemos um gráfico aqui para várias inclinações de placa, de 5, 10, 15, 20, 25 graus, que são inclinações usuais que a gente trabalha nos nossos projetos. Fizemos para uma placa, para 2 placas e para 3 placas em paisagem. Aqui eu considero uma placa genérica, com 2 metros de comprimento cada uma. O que eu posso observar nesses gráficos? Aqui está plotada a curva de velocidade para cada um, é uma relação linear, que para cada velocidade, eu tenho uma frequência de colapso de vorticidade. Aqui, no caso de 20 metros por segundo, eu vou ter, no caso de 10 Hz, para uma placa. Quanto eu vou aumentando o lance de placas, eu vou derrubando essa velocidade. Aqui, no caso de 20 metros por segundo, eu vou ter perto de 5 Hz, e no caso para 3 placas aqui, 20 metros por segundo, eu vou estar perto de 2 Hz. Então, isso aqui mora um perigo muito grande. A gente não pode fazer uma análise genérica da estrutura. Tem que entrar estrutura por estrutura e olhar qual que é a frequência de colapso de vorticidade que pode acontecer nela, no vento preponderante naquela região, não necessariamente é o vento mais forte, e qual que é a frequência de excitação que a gente vai jogar na nossa estrutura para que ela tenha segurança. Então, aqui, somente mostrando 2 casos que a gente tem de 2 estruturas nossas que já são bem consagradas, já bem vendidas, RS-232. Eu considero, outro ponto também que é bastante importante, quanto mais eu aumento a massa da placa, mais eu vou baixar a frequência de excitação da minha estrutura. Isso é um ponto importante. No caso aqui, eu considerei uma placa hipotética de 38 quilos. Eu estou considerando acima do mercado aqui, já para não ter nenhuma surpresa, porque cada dia os fabricantes estão lançando placas maiores e mais pesadas. Então, para essa velocidade de vento, utilizando-se daquela equação do número de Strohel, eu vou ter que ter uma velocidade de vento constante, não é rajada, constante, de 104 km por hora, para que essa minha estrutura comece a entrar em ressonância. Essa constância são constância de vários minutos, para que essa amplitude possa ser incrementada e a minha estrutura ter perigo de entrar em colapso. Quando a gente olha a NBR 6123, ela vai estar falando de rajadas de vento de mais alta velocidade, uma probabilidade de 3 segundos uma vez a cada 50 anos. Então, fazendo-se um confronto desses valores, eu tenho uma extrema segurança de utilizar essa estrutura, porque a frequência fundamental de excitação dela vai estar coincidindo com uma velocidade de vento alta. E isso aqui não significa que essa minha estrutura aqui é projetada até 180 km por hora. Então, se ela é projetada para frequência vibracional de 104 km por hora, com 180 ela vai decolar? Não.
A frequência de vento, ela tem que ser, essa frequência de vortex shade tem que ser uma constância dessa velocidade. Se ela for inferior ou superior a isso daqui, eu não tenho uma frequência que coincida com a frequência da minha estrutura. Então, não há perigo. Então, quando eu estou trabalhando com velocidades altas de frequência para causar um vortex shade que coincida com a frequência fundamental da estrutura, eu tenho uma absoluta segurança de utilização. Aqui, para ilustrar, 104 km por hora para RS 232 e para uma estrutura de duas placas, RS 359, aqui no caso, 101 km por hora, considerando uma placa também de 46 quilos. Então, eu tenho que ter uma constância desse vento nessa velocidade durante um tempo considerável para a minha estrutura entrar em ressonância e ter algum perigo. Então, o que seria perigoso aqui no caso? Eu ter um projeto, uma estrutura que seja esbelta o suficiente, ela passa no carregamento estático equivalente, mas ela vai ter um vortex shade perigoso a 40 km por hora de vento, a 50 km por hora, que ele tenha essas velocidades de vento, você consegue uma constância maior de ocorrência. A exemplo da ponte de Tacoma, que falhou numa velocidade considerável até baixa. Então, esse tipo de análise aqui é fundamental para a minha segurança de estrutura. E colocamos como já uma conclusão dessa nossa segunda parte, trabalhando sim frequências fundamentais de excitação, a gente tem que vão coincidir com velocidades de vortex shade perigosas em velocidades de vento alta, eu tenho uma alta confiabilidade estrutural. Então, não é simplesmente, nesse caso, fazer uma análise somente de carga estática equivalente. Eu tenho que também ter uma ideia da minha frequência de excitação da estrutura e quais as frequências de vortex shading que pode ocorrer para aquela estrutura em determinadas velocidades de ventos que são predominantes para uma determinada região. E, em resumo, é isso daqui que eu tinha para apresentar. Legal, muito legal, Reinaldo. É muito bacana, pessoal, saber que estrutura não é tudo igual, né? Quando a gente vê estrutura no mercado, a gente sabe que por trás tem todo um estudo e uma busca por esses estudos, conforme a Romaioli e o Reinaldo apresentou para a gente, né? Então, assim, Reinaldo, só para a gente abrir para perguntas aqui, quando você aplica esses resultados em túnel de vento virtual, seria as mesmas considerações que fosse feito isso na realidade? Seria exatamente o mesmo? Sim, sim, velocidades muito próximas. A gente considera a velocidade de vento e a inclinação, o ambiente que ocorre naquele determinado momento, para a gente poder ter essa ideia. Tá, bacana. E assim, hoje, como você falou, não tem eu vou começar a fabricar estrutura, não tem como você sair e falar, olha, usa esse software, aquele software, ou vai por esse caminho. Não, não. A equipe tem que ser qualificada para saber quais são os melhores caminhos e as práticas. Sim, sim. Né? Pelo que eu entendi, você busca se alinhar com as melhores práticas mundiais. Hoje a Romaioli está alinhada, correto? Sim, correto. É assim, software de elementos finitos, volumes finitos, depois para quem tiver interesse em jogar esses termos no Google, tem N's. Todos eles são bons? Todos eles são bons, não vou falar mal de software nenhum. Só que todos eles servem para esse tipo de análise? Não. Eu tenho que estar atento na metodologia que ele está utilizando, qual que é a discretização, qual que é o solver que ele está utilizando, qual que é a metodologia matemática, o que isso traz em considerações, quais são as validações que já foram feitas nesse software, e isso aí vai estar na mão do analista de engenharia, que ele vai ter os manuais do software, ele vai ter artigos de revistas internacionais
dedicadas a essas áreas, que elas vão estar descrito, ó, eu estou utilizando metodologia tal, metodologia numérica, volumes finitos, elementos finitos, eu estou utilizando solver tal, pós-processador tal, pré-processador tal. Então, o que isso vai me acarretar na análise? Isso está na mão do profissional, dele ter um arcabouço de teórico suficiente para fazer essa escolha. Do que seria um software que tenha a melhor robustez matemática para aquele problema. Porque, assim, software todos eles são bons. Depende para qual problema você vai utilizar. Ele vai servir ou não. Bacana, legal. André, você quer fazer alguma consideração referente à qualidade dos produtos Romaioli? Eu sei que vocês mapeiam muito bem o cenário no Brasil quando vai lançar um produto, né? Seja ele solo, um carport, uma estrutura para telhado. Então, tudo isso é bem feito dentro da Romaioli em vias de várias mãos e cabeças pensando. Então, eu queria que você fizesse uma consideração, assim, hoje, assim, para o lançamento hoje, o portfólio que vocês têm disponível no mercado. O que você gostaria de destacar? Tá. Seria até interessante eu finalizar a apresentação aqui, que fala justamente sobre isso. Tá? Só vou finalizar, então, sobre aquilo que você perguntou, como que a gente estuda para lançar um produto no mercado, né? Então, falar um pouco dos processos construtivos dos produtos. Então, em primeiro lugar, como você falou, como que vocês mapeiam? Então, isso vem, a demanda vem ou através do nosso cliente, ou através da nossa engenharia, ou do comercial, que recebe um feedback. Então, pode vir de várias, a gente olhando lá fora, né? Por exemplo, agora nós estaremos, mês que vem, na Intersolar, lá na Alemanha. Então, a gente sempre está olhando tendências. Então, a demanda chega para nós e passa para o projeto, né? Passa para o Reinaldo e equipe. Então, o que eles vão observar lá? Local de instalação, isso tem várias variantes ali, então, ângulo lógico que primeira item básico ali vai interferir no ângulo dos módulos, isso interfere em sombreamento, se for uma usina, então distanciamento entre filas, né? Cargas de vento, ambiente de corrosão, aproveitamento do terreno, então várias variáveis aqui, falando só do local de instalação, né? Principalmente também pela isopleta de vento, então tudo isso tem que ser levado em consideração. A gente divide em duas regiões, né? A gente faz uma região sudeste-norte para cima e uma região sudeste-sul para baixo. O que é isso? Na área vermelha, a gente considera uma estrutura mais resistente a ventos até 180 km por hora, falando de solo. E na área verde, uma estrutura de até 126 km por hora. Tá? Isso deixa a estrutura de acordo com os ventos da região e com um custo-benefício melhor para o investidor. Tá? Próximo ponto, o algoritmo próprio, né? Então, Reinaldo e equipe desenvolveram o algoritmo que faz a análise carga de vento por módulo, área dos módulos, esforço de tensão sobre a estrutura, sugestão de sapato. Então, ele joga tudo isso no software e traz os resultados condizentes para a gente seguir com aquela especificação do componente. O ambiente corrosivo também é importante, então 85% aí do território nacional é ambiente C3, então caso esteja em um ambiente C4 ou C5, nós também temos que fazer um trabalho diferenciado com essa estrutura. Aqui fala um pouco da corrosão galvânica, né? Então quando a gente fala do aço galvanizado, o pessoal imagina que vai ficar aço e alumínio, né, em contato, mas não, é o aço galvanizado, né, que é o zinco. Então, é o zinco e alumínio. Então, quanto a isso, não ocorre a corrosão galvânica, né? Por isso que a gente dá, logicamente, a garantia de 25 anos contra a corrosão. E nós temos aí, desde 69, as ferragens dos postes vendidos, comercializados aí com as maiores concessionárias, né? Todas as concessionárias do Brasil, e nunca tivemos problema com corrosão. Tem ferragem aí com mais de 40 anos nos postes. Então... E isso é verdade, porque depois eu comecei a olhar para os postes aí e sempre vejo lá o nome da Romaioli
E sempre a gente vê É isso aí. maior aí no Brasil inteiro. É isso aí. Bacana. E as simulações, né, como o Reinaldo comentou, todos os softwares que eles utilizam na engenharia para analisar a carga de vento, para analisar testes de vorticidade, né, são furacões. Por último, os testes nos produtos prontos. Então, cada lote que sai dos materiais, nós temos lá, nessa foto, por exemplo, aí, o salt spray, que a estrutura fica ali por uma semana, equivale mais ou menos a 25 anos, né, em ambiente C3. Então, salt spray, célula de carga portátil, análise espectral química, microscópio metalográfico, medidor de camada de zinco, durômetro, máquina de ensaio, todos esses testes aí são feitos para ajudar a engenharia nas matérias-primas que recebem, também nos produtos finais para validação. Então, sempre é importante todo esse cuidado com os produtos. Tá? Então, com o projeto finalizado, vai para a ficha técnica, então a engenharia desenvolve tudo aquilo que o projetista colocou no projeto, em cima do desenho. A engenharia vai, como é que a gente fala aqui? Ela vai descascar o projeto, item a item, para colocar como componente, né? Nesse exemplo aqui, por exemplo, dessa lista, todos os itens que se envolvem naquele produto. Com a ficha técnica pronta, o supply chain entra em ação, para conseguir as melhores negociações com os melhores fornecedores. Eles têm todo um critérios para analisar fornecedores também, principalmente sempre zelando pela qualidade da matéria-prima. Bacana, que legal. Depois a produção, finalizando, né? Então a gente tem capacidade aí de 6 mil toneladas de aço por mês, 3 mil para ferragens. Essa aqui é uma foto dele depois de ter passado pela galvanização, então ele sai bem cromado ali, depois ele fica com um aspecto mais cinza, mas é só visual, né? A galvanização é muito forte, é muito eficaz. E por fim, a entrega, né? Então a gente comercializa isso, entrega para os nossos distribuidores ou até para usinas diretamente, trazendo tudo isso. Então, como o pessoal vê lá na ponta, no último quadradinho lá, entrega, preço, tem tudo isso por trás do preço, né? Então, não é só dobrar um perfil, galvanizar num terceiro, que você não garante a validade. Então, assim, nosso preço embute todos esses cálculos, todos esses profissionais por trás, toda essa qualidade de matéria-prima, de processo, né? Para a gente conseguir entregar um item que não vá trazer pesadelo para o investidor. Com certeza. O André, o Arthur está perguntando se vai disponibilizar o material em PDF depois. Podemos disponibilizar. Bacana. Disponibilizar, sim. Tá, então muito bacana saber. Hoje vocês falaram que são 10 plantas Fabris, correto? Isso, a gente tem aqui em Mandaguari todas as fábricas, transformador, cabines, postes. Aí temos 10 unidades Fabris, que são, no total, são 6 unidades fora daqui, de postes. Né? Temos no Rio Grande do Sul, Cuiabá, 2 em São Paulo e no Rio de Janeiro, fora aqui de Mandaguari também. E também o centro de distribuição da Onyx, que é a nossa distribuidora, lá em Recife. Que legal, que bacana. Quer dizer, tudo pronto, preparado, é uma empresa de ponta a ponta mesmo, né? Desde da concepção do produto, pesquisa e desenvolvimento, alinhada lá fora com as melhores práticas mundiais. Então, isso mostra que é uma engenharia que está preocupada em desenvolver bons produtos. E a gente está falando de um segmento, de um mercado que vocês não nasceram do mercado solar, não nasceram deste mercado, vocês já vieram de mercados e tem uma base, uma história de produtos. Então, a galvanização de vocês é excelente, né? Então, a gente vê aí o mercado, não somos nós aqui que estamos falando da Solar TV, mas a gente vê o mercado falar do produto de vocês muito bem. Então, isso é muito bacana. Bom, a gente pode abrir aqui para algumas perguntas. O pessoal que está participando aqui direto do Zoom, se quiser fazer alguma pergunta, pode mandar aqui no chat, tá? Enquanto isso, Reinaldo, todo o processo de validação da estrutura, você citou que é feito essa parte de túnel virtual,
Depois desta etapa, ele vai para o processo de análise em túnel real? Como que funciona isso? É assim, a gente faz análise em túnel virtual, mesmo um túnel de vento real, ele é um protótipo escalonável, que você vai fazer o vento escoar por ele e vai fazer análise dimensional, vai pegar os coeficientes de lift, de drag e vai trazer ele para o mundo real. Para esse tipo de estrutura absolutamente simples, é desnecessário fazer análise num túnel de vento real, porque Essa era já é algo já tratado na literatura, até para citar para vocês, a University of Western já fez amplamente essa validação tanto de análise computacional com análise em túnel de vento, e ela é dispensável nesse caso. Que caso não seria dispensável? Por exemplo, um avião que tem uma superfície altamente complexa e tal. O pessoal o projetista que projeta aviões, o que eles fazem? Toda a parte de simulação, o mesmo jeito que eu fiz, a hora que você tem o último o shape que você chegou, ele ainda passa no túnel de vento só para desencargo de consciência, mas que não vai ter diferenças de resultados significativas que vai te fazer uma mudança drástica do projeto. Então, para essas superfícies mais simples, que já estão amplamente aparadas por literatura especializada, é dispensável fazer um ensaio de túnel de vento real. O que a gente faz, na verdade? Depois que eu obtive as cargas do túnel de vento virtual, eu vou passar por um software de análise de elementos finitos para fazer o dimensionamento estrutural, e depois desse ensaio, dessa simulação por elementos finitos, a gente passa no nosso laboratório. A gente tem uma máquina de ensaio universal que a gente vai simular a carga estática equivalente nessas estruturas. Que legal, que bacana. E para falar de garantia, né? Quando o cliente fala, mas como que sai o processo de 25 anos de garantia? Eu queria que você falasse sobre isso. Então, é algo absolutamente tranquilo para a gente, que nem o André falou, a Romagnoli, 60 anos de fundação, está uns 52 anos aí produzindo ferragem galvanizada. A gente faz testes de salt spray, a gente tem um arcabouço muito grande aqui de experiência com galvanização. A galvanização que a gente utiliza nas estruturas solares é a mesma que a gente utiliza nas ferragens eletrotécnicas. E a gente faz teste de salt spray. O teste de salt spray fazendo uma correlação direta, assim, esse valor não vai estar em normas, mas uma semana na câmara de salt spray equivale a entre 25 e 30 anos instalado em ambiente C3. Então, a gente tem uma confiabilidade muito grande com relação ao nosso processo. A gente tem um teste prático de corrosão, a gente tem máquinas de ensaio universal para poder fazer tração e compressão. Se achar alguma divergência de valores de tensão de material, a gente tem máquinas de microscópio metalográfico para poder fazer microscopia das estruturas que são constituídas do aço, a gente vê se tem alguma inclusão não metálica ou algum vazio, alguma distorção. A gente tem máquina de ensaio de espectrograma para poder fazer avaliação química do material para ver se tem alguma diferença com relação ao laudo que nos foi enviado pela siderúrgica. Nunca tem problema com isso, mas a gente tem o equipamento para fazer isso. Então, a gente está amplamente respaldado, tanto com soluções de simulação quanto testes de laboratório. Que legal, que bacana. André, para a gente finalizar, hoje a Romagnoli, ela exporta também essa parte da unidade solar ou ela é para atender todo o mercado nacional? Sim, hoje a gente exporta principalmente para países aqui da América do Sul. Então, aqui nós temos diretorias separadas, né? Então, tem a diretoria de exportação e eles estão trabalhando forte aí também com a parte de solar. Então, vendendo usinas, vendendo kits para distribuidores ali na Bolívia, visitando usinas aí na América Central, com skids também, né? Fornecendo transformadores, ferragens. Então, a gente também comercializa a parte solar.
Legal. É muito importante a gente ter boas estruturas, como a gente está falando aqui, a gente conhecer um pouco hoje do processo da Romaioli, mas também é importante ter conhecimento para fazer uma boa instalação, né? Então, a gente vê que se a gente foge do que manda o manual, a gente coloca a estrutura e todo o sistema em risco. Concorda com isso, Reinaldo? Sim, com certeza. A gente tem que estar alinhado às melhores práticas de engenharia mundial, a gente tem que ter uma constância de pensamento com relação a isso. A gente tem que buscar sempre o que é melhor. Como o solar é algo que é uma engenharia um pouco nova, até mesmo em níveis mundiais, a gente tem que trazer o que está lá fora, como se diz, tropicalizar resultados e procedimentos. Maravilha, muito legal. Bom, para a gente finalizar então, André, você quer fazer os agradecimentos finais? A gente aqui da Solar TV está muito feliz com essa participação aqui. Logo mais vai estar disponibilizado no site da Solar TV, a apresentação completa, tá ok? E fica aqui disponível aqui para quem tiver dúvida, pode fazer na descrição desse vídeo aqui, que prontamente a gente vai levar para o time da Romaioli. Então, André, com você as últimas palavras. Com certeza, agradecer a todos que participaram aí com a gente, quase uma hora, um pouco mais de uma hora aí de conteúdo. Seu Reinaldo, você também, Ricardo, pela live. Acho que é muito interessante sempre a gente passar conteúdo para os instaladores, para quem comercializa também, depois transmitir isso para os clientes. Então, é muito importante você também fomentar isso no seu canal. Agradecer a todo mundo. Muito obrigado. Então tá aí, pessoal. Agradecer aí todo mundo que estava aqui na sala do Zoom, o Igor, o Henry, o Felipe, o Arthur, o Reinaldo que apresentou, o Igor, o outro Igor, o Fraga, o Patrick. Então tá todo mundo aí. Muito obrigado pela apresentação, pela participação de todos. E daqui a pouco isso vai estar disponível lá no site da Solar TV. Um abraço, pessoal. Maravilha. Um abraço. Tchau, tchau.